Olá a todos, eu sou Daniel Cândido, sou especialista em recursos naturais da imagem e hoje iremos conversar um pouco sobre drones e ArcGIS. A plataforma ArcGIS é uma plataforma muito dinâmica e, dentre as suas inúmeras funcionalidades, há produtos voltados especificamente para a aquisição e tratamento de imagens de drones. Com o avanço tecnológico e avanço da robótica, os drones têm se tornado uma tendência mundial. Cada vez mais são equipamentos demandados. Dentre as vantagens da utilização desse equipamento, nós temos a facilidade de coleta de imagens, a eficiência nessas coletas, uma vez que os drones independem de condições meteorológicas, você pode, por exemplo, fazer um sobrevoo mesmo com cobertura de nuvens, uma vez que ele voa abaixo do nível das nuvens. A questão da qualidade da imagem, a resolução das imagens está muito voltada ao nível de voo, então como os drones voam mais baixos, eles podem ter imagens de alta qualidade, e o custo de aquisição, que é um custo relativamente baixo quando comparado com outras fontes de imagens. A plataforma ArcGIS é capaz de potencializar suas análises de imagens. Mesmo drones de baixo custo podem prover imagens de excelente qualidade, e os aplicativos da Esri consistem em poderosas ferramentas voltadas à aquisição e tratamento de imagens de drone. Você pode ser capaz de gerar ortomosaicos com grande precisão espacial e até mesmo imagens tridimensionais de sua área. Os aplicativos da Esri para tratamento de imagem de drones permitem com que você visualize sua área de forma totalmente interativa, com que você crie modelos digitais de terreno e de superfície, que você calcule facilmente a área, declividade e até mesmo o volume de elementos existentes em sua área mapeada. O sistema possui integração total com o ArcGIS Pro, podendo o projeto ser aberto no ArcGIS Pro por meio de um clique em um botão. Ele permite o compartilhamento dos dados por meio do ArcGIS Online. E, por fim, o sistema possui flexibilidade para atender às suas necessidades. Há possibilidade de processamento e armazenamento, tanto em âmbito local quanto em nuvem, ficando armazenado de forma remota em um servidor. Aqui nós temos a tela do sistema Drone to Map for ArcGIS. É um sistema voltado ao tratamento de imagens de drone. O processamento desse caso é feito no próprio computador do usuário. Nós podemos setar uma série de opções aqui referentes ao processamento, tanto em imagem 3D quanto produtos 2D. É muito simples, basta clicar em uma dessas caixas aqui, para ativar e desativar qualquer elemento que você queira produzir. É possível definir o seu sistema de coordenadas e destinar quais os recursos do sistema vão ser utilizados. Se você deseja utilizar o computador de forma exclusiva, você pode colocar toda a CPU destinada a esse processamento. O sistema possibilita com que você visualize um ortomosaico bastante preciso da área de interesse. Então aqui nós temos um ortomosaico exibindo toda a área de trabalho. Você pode criar modelos digitais tanto de superfície quanto de terreno. Então a gente pode ver aqui um modelo digital de superfície e modificá-lo para um modelo digital de terreno. Então a gente pode oscilar aqui e dá para notar que em alguns pontos esses caminhões, aqui tem uma betoneira e um caminhão, eles aparecem e desaparecem. Por que acontece isso? Porque o algoritmo é capaz de detectar qualquer elemento que não corresponda ao terreno em si, sim à superfície, e passar um filtro para retirar de forma que os dados demonstrados sejam efetivamente relacionados com a superfície. Em relação ao imageamento 3D, nós temos nessa imagem aqui um modelo digital tridimensional da área produzido a partir dessas ferramentas. Então nós podemos navegar sobre a área em 3 dimensões, verificando todas as feições e tendo o ponto de vista de um usuário que esteja realmente sobre o local. Nós podemos também verificar o caminho de sobrevoo do drone de forma tridimensional. Então essa linha e as bolas representam os pontos onde o drone sobrevoou e onde foram coletadas cada uma das imagens que levaram a esse produto tridimensional que a gente está visualizando na tela.
Um outro elemento bastante interessante de ser visualizado é o sistema SiteScan. O sistema SiteScan, ele, diferentemente do Drone to Map, ele é mais voltado ao processamento em nuvem. Então, ele faz o processamento fora do computador do usuário. Essas imagens elas são levadas até um servidor e permite também que você faça um ortomosaico, como esse que está sendo mostrado na tela. Você pode utilizar, se necessário, pontos de controle para correção das coordenadas, correção geométrica da imagem. Então você pode definir alguns pontos de controle em solo. Você pode visualizar independentemente cada uma das fotos coletadas pelo drone. Então aqui na tela nós podemos ver, navegar pelas imagens coletadas pelo drone, observando que tem uma pequena sobreposição entre as imagens. Essa sobreposição ela é necessária para que o computador faça o cálculo relacionado com a paralaxe. Paralaxe é aquele fenômeno que ocorre quando você coloca um dedo na frente do seu olho e oscila piscando entre um olho e outro, e você pode notar que o objeto mais próximo, no meu caso o dedo, ele vai se mover de maneira muito mais significativa que os objetos do fundo. Esse fenômeno ele é detectado pelo computador de forma que ele consegue calcular, então, a distância entre o drone e os objetos no solo. Com base nisso, ele pode calcular a elevação dos objetos. Então, aqui na tela, nós podemos novamente ver a possibilidade, com base nessa paralaxe, do cálculo de curvas de nível. Então, eu posso definir o tamanho das curvas de nível. Eu posso fazer as curvas de nível, por exemplo, nesse exemplo aqui vou colocar as curvas em verde claro em 1 metro e em azul. As curvas mestras vou definir como 10 em 10 metros. Então nós temos aqui as curvas de 10 em 10 metros em 1 metro. Posso achar que ficou muito carregado o mapa, então eu posso mudar as curvas secundárias para 1 em 1 metro e as curvas mestras cada uma em 25 metros. Vejam como é fácil essa operação, ela é feita de forma praticamente instantânea. Meu mapa já é atualizado, colocando então uma curva a cada 25 metros, gerando então um mapeamento topográfico da área em questão. Nesse caso a gente tem uma área de cava de mineração. A gente pode facilmente também obter modelos digitais de elevação, inclusive podendo definir alguns valores de quebra no modelo onde eu desejo mapear e onde eu não desejo. Posso mudar a paleta de cores com apenas um clique, é muito fácil. E também posso trabalhar com um contorno um sombreamento do relevo, de maneira a facilitar a visualização. Uma outra utilidade bastante significativa desse sistema é a possibilidade de se fazer comparação entre duas diferentes imagens. A comparação é feita, então, de maneira muito fácil, como pode ser visto aqui. Eu tenho duas imagens, uma coletada em uma data mais recente, a outra numa ocasião mais antiga, e a gente pode ver a diferença nas áreas. Por exemplo, nesse caso a gente vê caminhões que estavam em uma data e não estão na outra. E podemos acompanhar também algumas modificações relacionadas ao avanço das obras no terreno, no caso ao avanço da própria exploração da mina, nesse caso. Então a gente pode observar algumas diferenças aqui na estrutura, de maneira muito fácil. Uma outra funcionalidade bastante útil é a possibilidade de visualização de nuvens de pontos. A nuvem de pontos, ela se assemelha muito a uma nuvem de pontos obtidas por um LiDAR, com a diferença que nesse caso não foi utilizado nenhum equipamento LiDAR. A nuvem de pontos ela vem no formato LAS Dataset e a gente pode navegar pelas nuvens de pontos. Ela tem o atributo de cor, então ela captura também o atributo de cor, mostrando quase como se fosse uma imagem da área, com a possibilidade de se traçar perfis de elevação dessa área. Então, com apenas um clique em um botão, eu defino a função de geração de um perfil topográfico e posso definir os pontos. E como vocês estão vendo, eu posso elaborar facilmente um perfil da topografia de toda a área. Nesse caso, eu consigo ver todos os degraus dessa cava de mineração.
E, por fim, a gente tem a possibilidade de elaborar um mesh 3D, onde é feita uma composição com as imagens, uma modelagem das áreas faltantes da imagem para a produção desse modelo 3D. O software consegue estimar diferentes texturas, aí até mesmo de áreas que, porventura, estejam ausentes da imagem original, possibilitando com que eu tenha uma imagem tridimensional de toda essa área. Então, eu posso chegar, aproximar a área, como vocês estão vendo aqui, e ter o ponto de vista de um observador que esteja sobre essa área de mineração. Então, eu posso tanto visualizar como se eu estivesse na área de mineração, posso oscilar a imagem para ter uma visão 360 graus, e posso fazer até mesmo um voo virtual, entrando literalmente dentro da área de mineração. Então eu posso entrar dentro da área de mineração e ter uma visão como se eu estivesse dentro da área, até mesmo verificando algumas feições aqui, como essas fraturas presentes na área, como se eu estivesse fazendo um trabalho de campo virtual mesmo em 3 dimensões. Então, o sistema ele tem inúmeras possibilidades que permitem com que você trabalhe de forma 3D. Uma outra funcionalidade que vale a pena ser destacada, presente tanto nos softwares SiteScan quanto no Drone2Map, é a possibilidade de cálculo de volumes. Então, como vocês podem visualizar, eu estou delimitando as bordas desta pilha de minério. Ao delimitar essa borda, dando simplesmente 2 cliques, eu consigo obter um cálculo do volume dessa pilha. Então, nesse caso, ele já me retornou o volume, fez o cálculo, retornou que são 2.338 metros cúbicos, sabendo que cada caminhão é capaz de transportar 10 metros cúbicos por viagem, então de forma fácil eu sei que são necessários 233, 234 caminhões para mobilizar essa pilha de um ponto a outro do terreno. Você pode também, com a mesma facilidade desse cálculo de volume, fazer cálculo de área de alguns setores da imagem que eventualmente te interessem, calcular as distâncias de forma tridimensional, então considerando até mesmo a declividade da rampa, e obter informações pontuais. Então você pode obter a altitude de cada ponto da imagem. Então você pode, por exemplo, calcular a altura tanto de objetos quanto de volumes que estejam sobre esse terreno. Como demonstrado, adquirindo sistemas da Esri para tratamento de imagem de drone, você estará inserindo sua empresa na vanguarda da tecnologia mundial em relação à utilização de drones para fins de tratamento e modelagem de imagens tridimensionais. Muito obrigado!